Olá pessoal, hoje iremos estudar o passado dos verbos em inglês. Observe que os verbos em inglês são classificados em três formas. Nós temos os verbos regulares, nós temos os verbos irregulares e temos os verbos anômalos. Como você vê, os verbos anômalos na realidade são os verbos modais que iremos estudar mais tarde. No momento iremos estudar os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares para fazer o passado, basta acrescentar o sufixo ed ao verbo e teremos o verbo no passado. Observe o seguinte, verbo mais ed. Então, como ficaria isso na sentença? Observe a sentença abaixo. Você diz I work. Quando você diz I work, você está dizendo eu trabalho. Então, como seria o passado de eu trabalho em inglês? Simples. Basta acrescentar a partícula ed, como você vê, e um complemento. Então você tem I worked yesterday. I worked yesterday. O som é o som de T. Isso porque o verbo termina com o som de K. Vamos por outro exemplo? Você tem o verbo talk. O verbo talk é o verbo conversar, o verbo falar. I talk. Eu falo, né? O passado seria, observe, I talk, é o presente. O passado seria I talked. Mais uma vez o verbo termina em K, então a pronúncia é T. Então você tem I talked to you. Complemento to you, right? Eu falei com você, I talked to you. Mas se o verbo terminar em E, bem, quando o verbo terminar em E, basta acrescentar a partícula D. Ou seja, basta acrescentar a letra D. Então você tem I hate. O verbo detestar. Eu detesto. I hate. O passado fica I hated. I hated. Isto porque o verbo termina com o som de T. Você pronuncia como for id. I hated. I hated you. Eu detestei você. Simples, não é? Agora vamos trabalhar um pouco os verbos irregulares. Na realidade, os verbos regulares, o próprio nome já diz, ele muda toda a estrutura. Apesar de que alguns verbos não mudam essa estrutura. Na realidade, o que devemos fazer é conhecer alguns verbos usados corriqueiramente. Ou seja, conhecer o passado de alguns verbos usados corriqueiramente. Então, escolhemos o verbo ir, por exemplo, que é o verbo go. O passado de go é went. Então, você diz I go, eu vou. Passado, I went. Note que a sentença aí está incompleta. Falta o complemento. Você pode dizer I went to the beach yesterday. O nosso outro verbo é o verbo see. É o verbo ver. O verbo ver, o passado é saw. Então, I see you. Eu vejo você. O passado é I saw you. Mais uma vez, podemos acrescentar um complemento. Por exemplo, I saw you yesterday. Eu vi você ontem. I saw you last night. Eu vi você a noite passada. Simples, não é? Agora é só praticar e repetir quantas vezes necessário para que você consiga a pronúncia correta dos verbos. Ok? Vamos praticar? Olá pessoal, desta vez vamos estudar a pronúncia dos verbos no passado. Nós temos de um lado os verbos regulares e do outro lado temos os verbos irregulares. Observe como se faz o passado dos verbos regulares. Para saber o passado dos verbos regulares, é necessário conhecer essas três regras básicas. A regra número 1 diz que quando o verbo terminar em vogal ou consoante sonora, a pronúncia do ed, que representa o passado, será D. Observe os exemplos. Play, played, use, used, repair, repaired. A regra número 2 diz que quando a pronúncia do verbo terminar em S, SS, SH, P, K, X e CH, o ED, que representa o passado, será pronunciado T. Veja o exemplo.
stop, stopped, work, worked, miss, missed, watch, watched, like, liked. A última regra é a regra que diz que quando o verbo terminar em D ou T, o ED, que representa o passado, será pronunciado ID, em inglês id. Visit, visited. Need, needed. Want, wanted. Muitas vezes nós confundimos muito essas regras, porque, por exemplo, nós temos os verbos like e o verbo love. O verbo like, ele termina em K, ou seja, termina no som K, mas graficamente você observa que ele termina em E, mas este E não é pronunciado. A pronúncia final é o K, então o passado dele fica liked. O verbo amar, por exemplo, que é o verbo love, graficamente ele termina em E, mas foneticamente ou pronunciando, nós pronunciamos love, então termina no som de V. Então o passado dele ficaria loved, loved. E isto serve para os outros verbos que iremos estudar mais posteriormente. Agora vamos para os verbos irregulares. Irregular verbs, present and past. O verbo be, que é o verbo ser ou estar, faz o passado da seguinte maneira: was and were. O verbo comprar, buy, o passado é bought. O verbo vir, come, o passado é came. O verbo fazer, do, o passado é did. O verbo comer, pronunciado eat, passado é ate. O verbo sentir, feel, passado felt. O verbo ir, go, passado é went. O verbo dar, give, passado é gave. O verbo ter, que é o verbo have, faz o passado com had. O verbo sair ou deixar um determinado local faz o passado, que é o verbo leave, faz o passado left. O verbo perder, que é lose, faz o passado lost. O verbo encontrar ou conhecer, que é o verbo meet, faz o passado met. O verbo correr, run, faz o passado ran. O verbo see faz o passado saw. O verbo see significa ver. O verbo falar, que é speak, faz o passado spoke. O verbo nadar, swim, faz o passado swam. Bem, pessoal, esta é uma pequena amostra do que vocês irão encontrar mais na frente. Prestem atenção da pronúncia do passado dos verbos regulares, do final ED, e terá que memorizar a pronúncia dos verbos irregulares. Vamos a um pequeno exercício? Bem, pessoal, vamos fazer esse pequeno exercício. Nós temos exercise, supply the correct past tense form of the verb in the parentheses. Notice that the verbs in the parentheses are in the infinitive form. So we have to transform the sentence, to change the sentence to the simple past tense. So let's see. Number one, the plane leave. The plane leave. The past tense of leave is left. So the answer is the plane left Brazil last night at midnight. So we have a irregular verb. Question number two. He forgot. The past tense of forget is forgot. So the answer is
He forgot to bring the book yesterday. We also have a regular verb. Question number 3. My mother buy. My mother bought. The past tense of buy is bought. So buy is an infinitive form. So the answer is my mother bought her car last year. Question number 4. John loved. John loved. So the past tense, John loved it. The answer, John loved it, the rock concert last weekend. We have a regular verb. Number 5. I want. Past tense of want is wanted. So the answer is I wanted to travel last weekend. We have a regular verb too. Question number 6. Last class, my best friend come. Oh, the past tense of come is came. So we have last class, my best friend came late to class. Question number 7. My father stopped. Past tense of stop is stopped. So we have my father stopped smoking. Look at these verbs. When the verb finishes in consonant and it is a monosyllable, we have to double the final consonant. So we have the verb stop, the past tense is stopped. When the verb finishes in Y preceded by consonant, we change the Y to IED. So we have stud, the past tense is studied. That's all for now. See you next class. Bye.